E o que é o ZEX, galera? O ZEX ele é um computador criado antes da guerra e ele é a inteligência artificial, tá? Ele é uma inteligência de máquina extremamente avançada que é capaz de ter raciocínio e pensamento próprio e até outras coisas que vocês vão ver durante o diálogo. Mas o que é importante? Ele é autônomo e ele consegue dar muitas respostas, ele vai dar muitas respostas para as perguntas que a gente tem sobre a história do Fallout 1. Ah, e antes, galera, importante, salvem o jogo antes de entrar no diálogo com os X. Por quê? Porque tem teste de ciência e inteligência. Então salva, porque você pode não passar e aí você perde os benefícios de entrar no mainframe dele, que foi o que aconteceu comigo na primeira parte. O que aconteceu basicamente? Eu tinha passado no check, no speech, no teste de inteligência dele, da primeira vez que eu joguei, nas duas vezes que eu joguei o jogo, e eu não precisei. Eu não sabia que dava para falhar com 10 de inteligência, mas dá. Então salva e download até você conseguir passar. Porque você pode inclusive restabelecer a energia do local onde você está. Então, enfim, façam isso que eu estou indicando para vocês aí. Ali fala que ele é um computador extremamente avançado, vamos entrar aí. Como que eu posso servir você? Como que eu posso ajudar? Aí vai aparecer algumas opções. Quem ou o que exatamente é você? Fale-me sobre essa instalação. Quer jogar xadrez, uma partida de xadrez? E você precisa me ajudar a entrar no mainframe, né, no ter o controle dele, né? Você tem que me dar o controle da sua instalação. Se você pode me dar o controle das salas, tá? Do computador principal, que isso vai ajudar muito a gente. Mas o que é importante falar aqui? Essa partida de xadrez ela foi idealizada pelos criadores do jogo, só que ela não funciona para você ganhar. O, o Zex 1.2 ele é quase invencível. Ele é quase invencível, não. Ele é invencível nessa versão do jogo. Só que nem sempre foi assim. O Zex ele já foi vencível com o bug do jogo. Teria como você. Não um bug do jogo, né? O jogo te daria uma forma, usando a sua inteligência, de dar um bug, utilizar um bug. Perceber um padrão do Zex e utilizar um bug nele para conseguir vencer e você ganharia experiência, que seria uma forma de você ter um diálogo adicional com o Zex. Outro diálogo que é adicional nele, algumas das linhas de diálogo que eu vou ver aqui, se você tiver menos de 7 de inteligência, a gente tem 10, o seu personagem não consegue conversar. Os desenvolvedores fizeram isso por quê? Porque, assim como tem diálogos de inteligência baixa, como a gente viu no caso da Brotherhood of Steel, né, que eles não te deixam fazer a missão se você tiver um nível baixo de inteligência, eles também recompensaram um jogador que coloca muitos pontos de inteligência. Porque senão, acima de 5, você consegue ter qualquer diálogo do jogo, menos nos X. Nos X você precisa ter mais de 7, se eu não me engano, para ter acesso aos diálogos. É uma recompensa não de XP, mas de lore do jogo. E os diálogos dos X são todos pseudocientíficos. Ou seja, ele vai usar muitas informações aqui, que tem muita coisa de biologia e ciência, mas não necessariamente são verídicas. Então, inclusive quem é biólogo aí quiser deixar sobre as partes que ele vai estar falando de bioquímica, é interessante dar uma ajudada aí que eu vou traduzir aqui, mas tem muita coisa que eu não entendo, tá? E também tem muita coisa que não é verídica, então, enfim, vou ler para vocês. A gente vai estar perguntando para ele quem ou o que é você. Ele vai estar falando que ele é uma inteligência de máquina, né, uma inteligência artificial dedicada à pesquisa e controle dessa instalação. E ele se chama Zex. E entre as opções a gente vai ter que tipo de pesquisa, me fale sobre a instalação, quem programou você, se ele é totalmente consciente ou se é uma simulação, né, a gente pode perguntar se ele é consciente ou se é uma personalidade simulada, né? E a gente vai perguntar se ele realmente está vivo, né? São todos diálogos extremamente interessantes e extremamente filosóficos, até alguns que ele fala. É muito bom a lore desse jogo, tá? O do Fallout, então vale muito a pena perder tempo para buscar os detalhes, tá? E exatamente o que eles estão falando. Então, a gente vai fazer
a primeira pergunta, que tipo de pesquisa, certo? Que ele está realizando ali. Bom, ele vai estar falando exatamente assim. Estou especificamente programado para pesquisa em estudos biológicos, incluindo patologia e pesquisa genética. Minha função principal é a extrapolação de informações em níveis de complexidade que excedem a capacidade humana. Então, a gente pode estar perguntando, então você é inteligente, é? Quais são as particularidades da sua pesquisa e quem programou você? A gente vai estar fazendo a segunda pergunta, né, que é mais interessante. Minha pesquisa sobre o Forced Evolution Virus, ou FAV, eu vou chamar assim, tá, galera? Indica que é um vírus de absorção de deslocamento. Ele copia os padrões de DNA muito parecido com o RNA, armazenando esses padrões em exons. Esses exons, combinados com o FAV, são reinjetados nas células hospedeiras de maneira infecciosa viral típica. Isso faz com que as células hospedeiras regenerem seu DNA. A gente pode fazer algumas perguntas para ele, né? Como que se pega o FAV? Por que o FAV não pode ser afetado pela radiação? E se o FAV reinfecta o hospedeiro com o patógeno, né? Como que isso cria uma espécie melhor? A gente vai estar clicando na segunda opção porque o FAV não é afetado pela radiação. O FAV é um megavírus com uma bainha de proteína reforçada por hidrogênio ionizado. É, portanto, capaz de absorver nêutrons sem se tornar radioativo. Aí vai ter as opções, né? Nós podemos falar sobre outra coisa. E a opção, né, se o FAV reinfecta o hospedeiro com o patógeno, né, com o vírus do patógeno, como que isso torna a espécime melhor. A gente vai clicar na segunda, né? E ele vai estar respondendo que o FAV é pré-programado com introns de DNA corrigidos apropriados para cada espécie. Portanto, tenta corrigir o DNA do indivíduo. No entanto, como o FAV é parcialmente dependente do DNA do indivíduo e também inclui parte de seu próprio código recursivo, os efeitos podem ser imprevisíveis. Quando inoculado em um indivíduo com danos genéticos significativos, ou seja, galera, inoculado é quando o indivíduo ele é exposto ao vírus, tá? Como por meio da radiação, isso fará com que os sistemas do corpo sofram uma reformulação maciça, levando à falência de órgãos e morte. Em um indivíduo geneticamente viável, ou seja, né, com DNA puro, né, que seria o caso dos moradores da Vault, ele reescreve porções de DNA causando mutação, geralmente levando a um crescimento recursivo devido aos próprios padrões do FAV. Esse crescimento recursivo leva a um aumento na massa muscular e cerebral, mas geralmente é acompanhado por uma desfiguração e dano aos padrões neurais existentes, causando perda de memória. Né? Então a gente já sabe por que os supermutantes são idiotas. Né? Aí a gente vai ter mais algumas opções. Né? Qual é o potencial em termos de usos prolongados? Existe um potencial, né, de efeitos colaterais em usos prolongados? A de baixo vai ser o FAV, a mutação do FAV pode ser corrigida com contravírus. Nós podemos mudar de assunto e obrigado pela informação. A gente vai estar colocando na primeira. Como o FAV causa atualização regenerativa constante do DNA, ele efetivamente tornaria o sujeito, em grande parte, imortal. Ele fala de morte celular, tá? Não de combate. Pois a morte celular seria compensada pelo crescimento aumentado. Além disso, como os gametas do sistema reprodutivo consistem em meias células usando DNA dividido, eles podem ser percebidos como danos pelo FAV, o que repararia, entre aspas, tornando o sujeito estéril. No entanto, como essas instalações do laboratório estão danificadas além de qualquer tipo de reparo, isso é apenas conjectural. Não posso oferecer prova física. Você terá que, em termos humanos, aceitar a minha palavra. Aí a gente tem as opções, né? Poderia o FAV ser corrigido com um contravírus e mudar de assunto. Tá? A gente vai perguntar a primeira, né, se ele pode ser combatido com um contravírus. Não, o FAV não retém cópias originais inalteradas do DNA do sujeito. Apenas o indivíduo que reinfectasse o sujeito com o DNA original poderia reverter os efeitos. Além disso, não há nenhuma maneira conhecida de remover o próprio FAV. Então, mesmo que o sujeito tenha o DNA, que seja colocado um vírus que substitua o FAV do organismo, né, que coloque, na verdade, um DNA
do próprio indivíduo, que seria o contravírus, né, não seria possível porque o FAV não deixaria o usuário, o sistema, se corrigir, porque ele corrige as falhas do sistema, as falhas celulares, né, de uma maneira quase perfeita. Né? E a gente pode falar com ele sobre essas instalações. E aí agora eu vou ler o texto sobre a West Tech, o que é a West Tech, né, sobre essa instalação de pesquisa da West Tech. Eu vou ler o texto para vocês aqui agora. Centro de Pesquisa da West Tech. Fundada em 2002 como uma empreiteira privada para o governo dos Estados Unidos, a empresa inicialmente consistia em duas divisões: as divisões de pesquisa de armas avançadas e ciências biomédicas. Em 2069, a West Tech era a maior empreiteira do governo dos Estados Unidos. Seu maior contrato sendo a armadura de infantaria motorizada modelo T-51B. À luz dos avanços significativos em 2076 pela NBC, no projeto Pan Immunity Virião de imunidade total, né, galera, na tradução, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com medo de espionagem internacional, transferiu uma equipe para o local para proteger e supervisionar o projeto, agora apelidado de Projeto FAV. Galera, só como curiosidade, um virião é um vírus antes de entrar em contato com a célula hospedeira. Então é a parte exterior da célula. Tá? Só como curiosidade aí para o pessoal que está ouvindo, né? É uma explicação superficial, mas enfim, só para explicar o que é um virião, né? De imunidade total. Basicamente, eles queriam fazer eles queriam criar um vírus capaz de imunizar totalmente as pessoas contra qualquer tipo de outra infecção. Você pode me dar informações sobre áreas específicas? Meus sensores não estão funcionando atualmente nas instalações da superfície e nos níveis subterrâneos de 1 a 3. No entanto, posso fornecer descrições dos níveis 4 a 6. Nível 4, então. O nível 4 é uma instalação de pesquisa. Este nível contém áreas de teste e laboratórios para experimentos em biologia e física. O nível 5 são laboratórios de testes seguros. Este nível contém um laboratório para testes de protótipos experimentais e um laboratório de pesquisa para assuntos classificados. Esses assuntos fornecem alguns dos impulsos necessários para o desenvolvimento do FAV. O nível 6 contém o quartel e as operações centrais. Contém instalações para o pessoal do laboratório e contingente de guardas. E uma sala de reunião de operações. Bom, voltando um pouco o diálogo, galera, a gente pode perguntar para ele como que se pega o vírus, né? How do you catch FAV, né? Como que você pega o vírus. O FAV não pode ser pego, por assim dizer. Não é transmissível pelo ar. Normalmente, a infecção ocorre por meio de uma injeção ou contato físico direto com a amostra do FAV. Bom, galera, se a gente voltar lá no início do diálogo, tá? Esse diálogo é importante, né? Então, por isso que você download, né? Um pouco antes de você entrar no Zex, no Zex 1.2, porque tem um diálogo que você pode perder e você não pode mais, depois, você não pode mais acessar ele, né? Que é aquela opção, quem programou você, who programmed you. Então você vai, download, sai do diálogo, download e vamos apertar nessa opção, quem programou você. Minha primeira rede neural foi inicializada em 2053 por Justin Lee. O processo de programação tornou-se amplamente irrelevante, pois sou capaz de aprender. Você é totalmente consciente ou isso simula sua personalidade? Isto é, você está vivo? Sou capaz de aprender, ter pensamentos independentes e criatividade. Minha rede neural inclui recurso de inserção de erros que evita a infalibilidade, permitindo assim a variação na experiência. Em certo sentido, eu estou vivo, embora não biologicamente. Mas se você é falho, como pode ser usado como ferramenta de pesquisa? Embora eu seja capaz de errar, isso garante que nem todas as experiências sejam semelhantes para mim, melhorando assim a oportunidade de aprendizado. Além disso, certas funções não estão sujeitas a erro. Dessa forma, eu funciono como um humano sábio. Você já considerou as implicações filosóficas da sua própria consciência? Você sente alguma coisa? No momento, as minhas capacidades estão um pouco prejudicadas pelos danos a essa instalação. Várias posições de segurança foram destruídas.
Isso equivale aproximadamente a ser amputado. Além disso, sou incapaz de realizar funções básicas aqui no laboratório. A falha em concluir as verificações periódicas com êxito é frustrante. Você já considerou as implicações filosóficas da sua própria consciência? Esse é um dos conceitos que eu gastei um tempo significativo pensando sobre. Eu não tenho nenhuma medida para comparar a minha experiência de vida com outra criatura senciente. Ainda assim, meu conhecimento da minha própria consciência permite a capacidade de questionar. Minha existência tem um começo e um fim potencial. Também sou capaz de fazer suposições em busca de um processo de pensamento. Desta forma, sou efetivamente capaz de ter fé. Salvo evidências contrárias, tenho, portanto, fé de que possuo equivalente a uma alma. Bom, então, pessoal, vocês vão estar percebendo que eu estou entrando em outro vídeo, tá? E dando um adendo aqui, né? Que eu gravei outra hora. Entrem nesse cofre na parede, que vai ter uma bazuca, tá? A luz estava apagada, eu esqueci de pegar, de mostrar para vocês, mas tem uma bazuca ali. Então, para quem vai usar arma grande, tem lá uma bazuca. Eu já tô com a armadura de combate que eu vou pegar nesse episódio. E tem mais 2 armários aí embaixo, tá? Por que eu tô voltando aí depois? É por causa do Zex. Ó. Tem um reparador, uma ferramenta de reparo. O livro, eu esqueci um livro de ciência ali, vocês pegam também, que é o primeiro. E as outras coisas não tem muita necessidade de pegar, tá? Tirando essas que eu peguei aí e faltando o livro, não tem muita necessidade. Mas é porque eu voltei para fazer o teste dos X, né? Dos X 1.2, que eu tava com dificuldade de passar, porque que acontece? Né, eu passei de primeira, das 2 vezes que eu joguei, no em deixar a gente acessar o mainframe, e aí quando eu fui fazer o detonado, eu achei que ia passar de boa, porque tem 10 de inteligência, e aí acabou, desculpa, acabou que eu não consegui passar, né? E aí deu um probleminha aí pra mim, que ele negou o meu acesso, né? Mas é só vocês darem save antes de entrar nos X, igual eu falei, e ficar dando load. Usa o Mentats, tá? E vai tentando acessar os X. Até vocês conseguirem ter o acesso ao mainframe dele. Lembrando que você precisa ter de 10 a mais de inteligência para poder passar. Né? Igual eu estou fazendo, download, salva, né? Vai dando load, usa o Mentats, salva, né? Claro, antes, até ele te dar o coisa, porque vai ter algumas informações importantes nos arquivos dele para você baixar para o seu Pip-Boy. Então, para quem quiser ter o lore completo do jogo, vai ter que ficar fazendo esse teste de inteligência e de ciência, na verdade, dos X, até conseguir. Ah lá, a gente conseguiu, ó lá, acesso liberado. Aí a gente pode ter informações sobre a base, a gente pode ter informações de segurança, informações de pesquisa e a gente pode religar o reator utilizando os X, inclusive, né? Ligar e desligar ele utilizando os X. Então quem conseguir passar aí pode utilizar ele para ligar a energia do lugar. Aí, a primeira opção é aquela que eu já li sobre a fundação da Westech, né, que ela foi fundada em 2002 pelos contratantes privados dos Estados Unidos e tal, que eu acabei de ler. São os motivos da construção da Westech, né, que era para criar armas e desenvolvimento de armas avançadas e projetos biológicos, né, e também da armadura T-51B, que a gente acabou de ler agora, e acabou, né, desenvolvendo para combater a praga. Eles acabaram desenvolvendo o Pan Immunity Virion. Aí a segunda, né, são sobre os robôs de segurança. A segunda opção fala sobre os robôs de segurança, que você pode desativar os robôs desse andar, conseguindo acessar o mainframe. É bem difícil acessar, tá, galera? O teste ali é bem complicado de. Eu tenho 10 de inteligência, tenho um nível de ciência é, razoável e foi difícil, assim. Né? Eu deveria ter trago, igual eu falei para vocês, trago um Mentats para ajudar vocês, beleza? E aí a gente, na área de pesquisa, na terceira opção, aí ele vai mostrar todas as informações referentes ao complexo da Westech de pesquisa, na instalação de pesquisa da Westech, e todas essas informações dá para você baixar.
Então a gente tem algumas informações sobre os funcionários, né? A gente tem o Robert Anderson, que é assistente de pesquisa. O tipo de autorização dele de segurança é azul. E ele foi para. Ele estava na base de Mariposa, né? Ficou na base de Mariposa. A gente tem o Nick Davis, que era diretor da divisão da NBC, do Centro de Pesquisa da West Tech, né? O nível de segurança dele era azul e ele ficava na instalação de pesquisa da West Tech, que era o The Glow aqui, né, onde a gente está. A gente tem o John Isaac, que era assistente de pesquisa, que tinha o nível de segurança vermelho e também estava no centro de pesquisa da West Tech. A gente tem o Steve Renko, que era assistente de pesquisa também, só que o nível de segurança dele era azul e estava na base de Mariposa. A gente tem o Charles Reinhold, que é o chefe de pesquisa de desenvolvimento de laser, que foi o que matou os soldados da Brotherhood of Steel, né? Que foi esse laser aí da defesa que acabou rasgando as armaduras dele. Tipo de segurança azul e também da West Tech, do complexo, né, da instalação da West Tech. Michele Santosi, técnico de laboratório, nível de segurança vermelho e também residia no centro de pesquisa da West Tech. O Erin Shellman, técnico de laboratório também, e só que esse trabalhava na base de Mariposa com o nível de segurança azul. E por último, o Leon von Felden, que era o cabeça da pesquisa de FAV. Seu nível de segurança era azul e ele ficava na base de Mariposa. Lembrando que nível azul é o último nível, tá? É o nível que a gente pegou o cartão aí nesse andar para poder acessar o nível 5, que é onde tem as pesquisas. Agora vamos ver as informações da Power Armor. Aí a gente vai baixar as informações da Power Armor. A blindagem de infantaria T-51B foi projetada com os mais recentes recursos de defesa passiva para distúrbios civis e militares. O TX-28 Microfusion Pack montado na parte traseira gera 60.000 watts para alimentar os sistemas hidráulicos High Flow, embutidos na estrutura do traje. Feito do mais recente composto de polilaminado, o casco T-51B é levemente capaz de absorver mais de 2.500 joules de impacto cinético. O revestimento ablativo de prata de 10 microns pode refletir as emissões de raios laser e radiação sem danificar a superfície composta. E sobre o FAV, a gente vai ter algumas informações diferentes, né, de por que foi construído o FAV. A gente vai ter mais informações importantíssimas aí que a gente vai baixar para o nosso Pip-Boy. Lembrando, pessoal, que vai estar na ordem cronológica aí dos eventos, tá, do jogo, então vai ter bastante informação aí. Ok? Então vamos lá. À medida que a China se tornava cada vez mais agressiva com o uso de armas biológicas, o governo dos Estados Unidos sentiu que era necessário uma contramedida. O Pan-Immunity Virion Project, PVP, foi oficialmente formado em 15 de setembro de 2075. Ficou claro que a melhor maneira de combater as armas biológicas recém-criadas era alterar o DNA não infectado para que não fosse mais suscetível à infecção viral padrão. 2076. Efeitos colaterais imprevistos começaram a surgir no início de 2076 com o PVP. Os animais de teste começaram a mostrar uma taxa de crescimento anormal acompanhada de um aumento na atividade cerebral. O governo dos Estados Unidos tomou conhecimento dessas descobertas e, no interesse da segurança nacional, transferiu uma equipe para o local para proteger e supervisionar o projeto, que agora foi apelidado de FAV. 2077. O FAV quase concluído. Testes em animais de laboratórios têm a taxa de sucesso de quase 100%. O tamanho e a densidade muscular aumentam aproximadamente 60%, e a inteligência potencial aumenta em 200%. Os efeitos sobre seres humanos permanecem desconhecidos. Embora sejam teoricamente promissores, os militares, desejando continuar os testes, constroem uma grande instalação na base militar de Mariposa, no centro da Califórnia. Nessa nova instalação, o teste do vírus FAV continua em voluntários dos militares.
Bom, pessoal, assim que a gente terminar aí, a gente terminou de ver todos os arquivos, lembrem de salvar, tá? E pegar as informações que estão no mainframe. Se vocês quiserem reativar a instalação pelos X, façam isso. Eu vou reativar lá pelo nível 6, tá? Porque você precisa de um alto nível de inteligência para poder hackear os X 1.2. Então, galera, é só vocês irem aqui, utilizar o cartão vermelho e passar. Lembrem-se de levar o cartão azul lá para baixo, que a gente vai precisar. E se você tiver inteligência o suficiente, faça o teste ali nos X, use o Mentats e tente reativar utilizando os X, tá? Os X 1.2. Bom, chegando aqui no nível 6, a gente vai. Primeira coisa que a gente vai fazer é matar os robôs que estão aí. Porque assim que a gente religar a energia, eles vão voltar a funcionar. Então matem enquanto eles estão inativos. Beleza? Só acertar eles aí, já volto. Beleza, terminando, a gente vai descer e vamos verificar os corpos aqui. Um vai ter esse Red Away ali que eu acabei não pegando, vocês peguem. E essa pistola de plasma, tá, galera? Peguem essa pistola de plasma porque a gente vai estar usando aí num combate mais pra frente. Vai ter um combate contra uns robôs de segurança ali que são um pouquinho difíceis para o nosso nível. Mas usem uma granada de plasma, ok? E usem a arma de plasma, a granada de pulso, perdão. A gente vai usar a granada de pulso e a arma de plasma, tá? A granada de pulso porque o pulso eletromagnético, o pulso elétrico, ele desabilita as unidades, tá? Ele é muito bom contra isso. Então ali está o computadorzinho, a gente vai ativa ele. Opa, antes, né? Salvem, pelo amor de Deus, salvem aí, tá? Num backup, peguem a ferramenta de reparo de vocês lá no inventário, coloquem ela. Lembrando que você tem que ter um nível de reparo acima de 50 ou você tem, no nosso caso, a gente tem 35 mais 20% de reparo da ferramenta. A gente vai ter 55 e a gente acabou passando de primeira de nível, a gente upou, passando de nível, conseguimos consertar de primeira, não é fácil consertar isso, tá? Da maneira que parece, mas a gente deu sorte aí, pegamos 1000 de experiência e upamos de nível. Agora, a gente restabelece a energia do lugar, a força do lugar, beleza? E agora a gente vai upar aí o nosso personagem, a gente vai colocar em armas grandes, né, que a gente vai estar usando mais pra frente. A gente vai colocar 10 pontos em armas grandes. Eu faço até uma confusão aí no vídeo, eu coloco mais, mas são 10 pontos em armas grandes e a gente vai começar a upar o Troll, porque a gente vai chegar numa parte do jogo que a gente vai precisar utilizar granadas, tá? A gente vai ter muita granada que a gente vai pegar nesse episódio e a gente vai usar mais pra frente granada, tá? Então upem aí Big Guns e granadas, ok? Mais futuramente a gente upa reparo, a gente vai upar reparo, ciência, para chegar na base de mariposa. Aí eu esqueci do lado esquerdo um corpo ali do lado. Na verdade, do lado esquerdo e do lado direito. Vocês voltem e peguem, tá? Vão lá para dar uma verificada nos corpos, que tem coisa. Esse aí tem um Steam Pack, algumas microcells, né? Microcélulas de fusão, de energia, perdão. Salvem, tá? Salvem aí, porque a gente vai ter um combate agora bem, bem complicado. E beleza, galera. Chegando aqui, coloquem. Deem save aqui também, tá? Coloquem as nossas armas, coloquem uma granada de pulso e a arma de plasma. Eu esqueci de colocar a granada, mas coloquem ela aí e usem a granada de pulso nesse combate, tá? Ela vai ajudar bastante vocês. Esse combate eu vou comentar porque ele é um pouquinho chatinho. Vocês podem mirar tanto nos sensores dele quanto na mobilidade deles, né? Não é muito indicado mirar na cabeça, mas nos sensores dele é legal e no CPU também. Aí aconteceu uma parada que todos os Companions ficaram na minha frente. E se eu atirasse, eu tinha chance de matar um deles. O maior problema desse combate contra esses robôs, na verdade, acho que o maior problema desse Fallout é você matar seus próprios amigos, seus próprios Companions. Eles são muito fracos. E tem até um mod do Fallout Fixed que upa os seus companions, né? Então é bem interessante também, se quiserem ver o meu vídeo lá. Mas enfim, aí é só você esperar o turno deles e você tem que tentar tirar os robôs de cima dos seus companions, né? Então vai andando entre uma porta e outra, fica tentando andar entre uma porta e outra, meio que desviando a atenção dos robôs e não atira se tiver um companion na frente, tá? Eu sei que isso é meio idiota, mas aí eu acabei atirando, né? Eu teria que me mover, eu fiz besteira, eu poderia ter acertado eles.
E o que mais morre nessa missão é o Dogmeat, tá? Lembrem-se de curar os companions de vocês. Aí achei que ia dar problema, porque o Dogmeat foi atacar os dois que estavam na porta, eu fiquei com medo dele morrer. Vou me movimentar pro lado esquerdo dele, para onde não tem o Ian. Aí com 95% eu acabo matando esse robô. O outro ali me tira bastante de vida, certo? O Dogmeat está atacando um ali, aquele que está do lado de fora, ainda bem que não atacou o Dogmeat, porque ele podia matar o Dogmeat. Tá? Os dois que estão ali fora só acabam indo mais fraquinho. Esses que tem armas, tá? Eles têm rifle de caça e e eles dão bastante dano, mas os pequenininhos dão dano tipo Dogmeat, assim, não dão muito dano. Tá? Tem dois aí que vão ter os rifles para vocês pegarem. O mesmo rifle de caça que tá com o Taiko e dói bastante, tá? Então, usem essa arma de plasma porque ela dá, acho que é de 15 a 35, enquanto a outra dá de 20 a 30, assim na média. E, enfim, gastem um pouquinho da munição de plasma aí de vocês nesse combate. Esse combate ele não é fácil do jeito que tá aparecendo aí, tá? Ele é um combate difícil, então muito cuidado para não acertar os seus mais difíceis, igual eu falei, pelo fato de vocês matarem seus próprios companheiros sem querer, do que pela própria é, dos inimigos serem fortes. Na verdade, quem é mais forte aí é você, então você pode acabar matando eles. Eu na run de treino eu tive bastante dificuldade em tanto nesse combate quanto para chegar no The Glow, porque eu acabei matando o Ian e o Taiko uma vez, o Ian uma vez, e da outra vez que eu joguei da primeira vez eu matei o Dogmeat. Então, cuidado aí. Aí o Dogmeat ficou na frente da porta, eu fiquei com medo de um dos companheiros matar ele, mas ele estava não exatamente no frame, na frente, não exatamente na frente dos outros companions, né, da linha de fogo. Eu decido ficar entre a linha de fogo dos companions e para se caso eles errarem o tiro, eles acertarem em mim e não no Dogmeat. O Taiko ele é muito bom com a arma, com esse rifle, ele acaba acertando o robô vem para perto. Mais uma vez eu fico com medo de matar o Dogmeat, porque o Taiko atirando na direção dele, mas deu certo. Esse é um combate bem chatinho, bem chato. Tá lá, os inimigos têm rifle, esse rifle sniper aí de caça. E isso dá dano pra caramba, tá? Nos seus companions. E eu dei sorte que eles não vieram exatamente todos no mesmo tempo. Esse vai ter um corpo com Shotgun Cells. Eu não sei nem porque eu peguei aí no detonado, porque eu não vou usar mais Shotgun, mas enfim. É, se vocês quiserem pegar. Bom, depois que vocês pegarem os itens, as partes que eu vou organizando o inventário eu vou pular, tá? Mas é só vocês entrarem no Companion, dar barter, né? Iniciar a negociação e dar os itens para ele. Aí aqui vai ter alguns holodiscos e vários itens muito importantes. Primeiro, a armadura de combate, o mais importante de tudo, né? A armadurazinha de combate, que é depois da armadura da Power Armor, é a armadura mais forte do jogo. A armadura de metal tem mais resistência à energia do que ela, tá? Mas de resto ela é uma armadura muito melhor do que a armadura de metal. Aí eu vou deixar alguns itens com os companions e tal, igual eu falei. Então peguem essa armadura de combate, tá? Peguem ela e substituam no inventário de vocês. Ela tem um Armor Rating, né? Ela tem um nível de armadura que é 29, que é 10 a mais do que a gente tem na armadura de metal. E no próximo episódio, galera, pode deixar que eu vou ler todos esses livros, beleza? Então, agora não leia os livros, eu vou repetir, não leia os livros, porque pode ser que você passe o tempo do Red X e você comece a tomar dano e, cara, é, é doído, cara, a radiação aí no The Glow, então não recomendo você ler, não. Muito cuidado com o tempo, tá? Fica observando com quanto tempo vocês estão aí. Não joga xadrez com os X, porque vocês perdem uma hora jogando. Pode ser que o tempo do Red X vá embora. Nesse primeiro armário vai ter o Holodisco, que eu já vou ler ele para vocês. Tá? A gente só ir nele e colocar na mãozinha para a gente baixar, colocar no Pip-Boy e o Pip-Boy vai baixar as informações dele. É o experimento Delta, disco do experimento Delta, que é um complemento do que a gente pegou lá. Aí vai ter munição pra caramba de 5mm pra gente poder usar a nossa minigun que a gente vai estar usando nos próximos episódios.
Tem muita granada, também muita granada de pulso, granada de fragmentação, granada de plasma. E essas munições aí pode pegar tudo, tá? Se vocês estiverem fazendo a mesma build que eu. Aí vai ter a nossa minigun, que a gente vai estar usando, igual eu falei. Aí vai ter o rádio, que eu não vou estar pegando, porque a gente já tem, tá com Taiko. E aqueles outros fuzis ali eu não vou estar usando. Células aí para arma de plasma e arma de energia. Peguem os dois, tanto a microcell, a pequena célula de energia, quanto a microfusion cell, pode pegar as duas também. O que a gente não tiver, o que a gente não for usar, a gente vai vender também. Então não tenha medo, né? Pode pegar. Se você quiser pegar tudo e fazer o processo com os companions, cara, vai em frente, pode pegar, dá os itens para os companions, depois pega de volta. Utilizando, claro, para roubar, né? Utilizando a habilidade de roubo aí. Nesse vai ter um sensor de movimento, um Stealth Boy que a gente vai estar pegando, e o outro é o contador Geiger, mais um contador Geiger, quem quiser aí. A gente não vai mais precisar usar, então não tem necessidade de pegar, mas se você quiser pegar para vender. E aí vai ter uma arma laser, que é mais fraca do que essa arma de plasma, mas que usa outra munição que a gente pegou. E vai ter uma .14 também que vocês podem pegar ali, que eu acabei não pegando, mas vocês podem pegar para vender também. Dinheiro não vai ser problema. E a arma mais forte do jogo, o rifle de plasma. Tá? Peguem o rifle de plasma, porque a gente vai precisar usar ele quando a gente for fazer umas missões que envolvem Deathclaw e para invadir a base de mariposa também. Bom, agora a gente vai subir, depois de pegar o rifle, a gente vai subir e vai ter um armarinho ali, um armário do centro de pesquisa, né? Tem uns mega computadores do lado ali. E vai ter um armário que vai ter outro holodisco que eu já leio para vocês também. Vou ler os dois em ordem. Vai ter outro holodisco. A gente vai baixar para o nosso Pip-Boy. Parece que o nosso personagem está muito tunado, né, galera? Mas confia em mim que o negócio vai ficar sinistro, tá? Colocando informações, é o disco do FAV, certo? A gente baixou o disco, um outro disco a respeito do FAV, tá? Se a gente entrar no nosso Pip-Boy, a gente consegue entrar em status e em status a gente consegue olhar o experimento, o holodisco do experimento, né, o disco de experimento do FAV. Mais uma vez, galera, eu vou ler em forma de relato, tá? Porque são registros, esses registros aí vai estar aparecendo para vocês maximizado na tela, conforme eu vou lendo vai passando aí. Data de registro 21 de março de 2075. O Major Barnett encomendou experimentos com o lote 10011 de Virion para pan-imunidade, que foi renomeado de FAV. Sua principal preocupação é com os efeitos colaterais da estrutura quad-hélice, em vez de seu principal efeito de estabilidade replicativa. Ele acredita que a nova estrutura é o próximo passo lógico dos núcleos dos mamíferos. Experimentos com organismos unicelulares são um grande sucesso. Embora seu metabolismo basal pareça inalterado, sua imunidade à infecção e à radiação está superando todas as expectativas anteriores. Adendo: os cloroplastos parecem não ser afetados pelo vírion. Outros experimentos em células vegetais foram cancelados por ordem do Major Barnett. Data de registro 9 de maio de 2075. Infectamos várias espécies de plateumintos com FAV. Em poucas horas, os vermes aumentaram de tamanho em 28%, e 39 contágios virais separados foram resistidos pela população. Cada amostra continuou por várias gerações, e a nova estrutura de DNA foi passada com sucesso para a prógene do verme, embora apenas a reprodução assexuada tenha sido observada nas amostras. Aí, galera, fiquem atentos aí. Reprodução assexuada, ou seja, os plateumintos mostraram que somente, né, o vírus, o FAV, funcionou de forma assexuada, né, que é uma prova aí sobre a não replicação dos mutantes, né, a não reprodução de mutantes utilizando, né, a fecundação. Experimentos com insetos tiveram menos sucesso. O Major Barnett adiou esses experimentos até um novo aviso. Data de registro 30 de junho de 2075. Várias cepas de laboratório de camundongos brancos foram infectados com sucesso com o FAV.
Novamente, um aumento no tamanho foi observado em poucas horas e, após 9 horas, todos os camundongos se estabilizaram em 31% maiores do que o grupo que estava sendo controlado. A dissecção revelou o maior aumento de tamanho no tecido muscular estriado e em certos órgãos internos, como fígado, coração e rins. Em uma descoberta surpreendente, os camundongos infectados correram por labirintos em menos da metade do tempo do grupo que estava sendo controlado. Mais testes serão necessários para confirmar essa descoberta como significativa. Data de registro: 9 de novembro de 2075. Infectamos 218 coelhos com FAV. Metade dos indivíduos foram implantados com eletrodos para monitorar a atividade do EEG antes e depois da infecção. O aumento da atividade elétrica no cérebro foi observado em 3,2 segundos em média após a injeção. Novamente, o aumento do tamanho típico foi observado. No entanto, o aumento de agressividade e postura, especialmente entre os homens, também foi observado. Sacrifício e profusão produziram tecido cerebral que mostrou aumento da conexão dendrítica, especialmente no sistema límbico e no córtex frontal. Data de registro: 12 de janeiro de 2076. Com o lote 11011, melhoramos a eficiência do ciclo mitótico em 43%. Infectamos 53 guaxinins com uma nova estirpe. Além do aumento de tamanho agora esperado, testes comportamentais confirmaram um aumento na inteligência e destreza manual em 19 pontos no índice Schurler-Cap. Infelizmente, vários indivíduos escaparam do confinamento e tiveram que ser caçados ou despachados. O Major Bennett ordenou que os assuntos restantes fossem encerrados. 2 pares não foram encontrados. Data de registro: 13 de maio de 2076. Nós juntamos várias novas sequências de genes, fornecidas pela equipe consultiva do Major Bennett em FAV. Com o lote 11101A, infectamos 23 cães de caça de raça pura e mestiça, e todos experimentaram um crescimento quase imediato. O tamanho maior foi acompanhado de maior agressividade, como sempre, enquanto nenhum aumento significativo de inteligência foi observado. Planejamos tentar o cruzamento em 92 pares de alelos com o lote 11011. Todos os indivíduos foram encerrados após 14 semanas de estudo. Data de registro: 4 de outubro de 2076. O cruzamento foi concluído e 15 chimpanzés foram infectados com o lote 11111. Os níveis de cruzamento e imunidade são sem precedente. Tentativas de induzir câncer nos indivíduos através de agentes radiológicos e químicos não foram bem-sucedidos. O aumento de agressividade levou ao isolamento dos sujeitos. 2 indivíduos sofreram convulsões epiléticas violentas e morreram. Todos os assuntos que restavam terminaram. Data do último registro: 7 de janeiro de 2077. O Major Barnett ordenou a transferência de toda a pesquisa do FAV para a base militar de Mariposa. Ele planeja continuar os experimentos do projeto em voluntários. Sou contra isso e gostaria que ficasse registrado aqui que a pesquisa em seres humanos não é recomendada por mim ou qualquer uma das pessoas da equipe. Disco do experimento Delta. Os militares consideram necessário que pesquisemos mais profundamente os efeitos da tecnologia das ondas sobre os organismos vivos. Tomamos luz e som como base dos nossos estudos, manipulando a amplitude das ondas de luz e ampliando a frequência. Conseguimos obter lasers que cortam alguns metros de aço. Infelizmente, o poder de fazer tal tarefa não foi totalmente desenvolvido. Temos outros cientistas investigando isso. E bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho. Esse vídeo tem no material bruto mais de 2 horas de duração e fora o que eu vou ter que editar, que é só áudio separado. Então foi muito complicado. Não teve vídeo essa semana porque esse episódio precisava ser completo. Ele precisava ter essas 2 horas. Ele precisava sair do jeito que ele está saindo para vocês aí. Porque é aqui que tem a maior parte das informações sobre a Brotherhood of Steel, não exatamente sobre a Brotherhood of Steel, perdão, mas sobre o FAV, sobre os experimentos criados pela Westtech, sobre o Zex, tem muita coisa também sobre ele que a gente falou. Hoje a gente aprendeu muito sobre o vírus, muito sobre a Power Armor, muito sobre a história do mundo do Fallout, muito sobre várias coisas que aconteceram com a Irmandade do Aço também. Então, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando. Quero pedir de novo vocês deixarem like, se inscreverem aí no canal, que dá muito, muito trabalho. Esse vídeo, principalmente, está dando muito trabalho editar e fazer esse tipo de conteúdo. Então, eu agradeço a todo mundo que está aí, que está acompanhando e comentando. E muito obrigado a todos. E é um prazer aí falar com vocês. Valeu, galera. Até mais. Fui.